Sejam bem-vindos, amores. Todo mundo que tá aqui, sinta-se, abraçado por mim. Mais uma noite que estamos juntos. E eu sempre gosto de pensar nisso, né? Que tanto eu quanto vocês poderíamos estar fazendo tantas coisas num domingo à noite e estamos aqui. Então isso é muito especial, eu fico realmente muito feliz, né, de vocês estarem aqui com o coração aberto. Eu espero assim, né, para receber as minhas reflexões e para a gente, de alguma forma, alimentar a fé do nosso coração, refletir sobre aquilo que Deus nos entrega através da palavra dele, através da Bíblia. E eu falo que essas lives são lives devocionais. Por quê? Porque eu sempre leio alguma passagem da Bíblia, algum versículo, e aí, com base nessa leitura, eu compartilho com vocês reflexões que eu estou tendo, que eu tive nesse dia, e acredito que dessa forma, através dessas minhas reflexões, vocês também possam ter as reflexões de vocês. E eu acredito que toda vez que a gente se abre e faz perguntas a Deus, quando a gente sai daquela postura de achar que a gente sabe tudo, né? Inclusive, às vezes a gente tá super perdido na vida, mas a gente acha que é normal. Por quê? Só porque a gente tá com o coração fechado, com a mente fechada, e a gente não questiona as coisas. A gente começa a viver num padrão, num automático, que é extremamente desconfortável, mas o nosso coração tá fechado. Então você acha que aquilo é o normal. E aí você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você não está com o coração aberto a fazer perguntas. Porque uma vez que a gente faz perguntas de forma sincera, Deus, ele é infinito em bondade, infinito em graça, infinito em misericórdia. Então ele nos responde. Ele nunca rejeita um coração quebrantado, um coração que realmente quer respostas, né? Um coração que está interessado em ter respostas, que tem vontade de aprender, que tem vontade de estar mais perto dele. Então, eu acredito muito no poder das reflexões, no poder das perguntas, e eu espero que essas lives elas possam tocar o seu coração de alguma forma para que você faça suas próprias perguntas a Deus e dessa forma tenha mais intimidade com Ele, porque toda vez que a gente faz uma pergunta a Deus e a gente se sente respondido e a resposta sempre vem de uma forma ou de outra, às vezes de formas totalmente inesperadas, mas toda vez que a gente tem essa experiência com Deus, eu sinto que isso nos torna mais íntimos dEle, mais próximos dEle. Então eu espero que essas lives possam favorecer esses momentos, essas experiências suas com Deus, tá bom, amores? E aí, como eu disse, né, eu sempre me embaso em algum texto bíblico. E hoje nós vamos ler Isaías 41:10 e também Salmos 55, versículo 22. Então, mais uma vez, Isaías 41:10, aí vocês podem depois ler com calma, tá, gente? Lembrando que, se Deus quiser, essa live vai ficar salva lá no YouTube, então você vai poder reassistir, compartilhar com outras pessoas. Você pode também procurar no YouTube outras lives com outros temas, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do tema já, mas antes eu vou repetir para vocês. Então, leitura bíblica de hoje, Isaías 41, versículo 10, e Salmos 55, versículo 22. E aí, só para trazer o contexto, né, para quem é novo por aqui, porque sempre tem pessoas novas, eu faço a leitura dessas passagens bíblicas e aí eu retiro dessa leitura, né, essa leitura eu gosto sempre de ficar, eu trago para vocês, eu estendo a vocês essas leituras minhas do dia. E eu gosto, né, de meditar na palavra do Senhor. O que isso significa? Eu não gosto de só ler a Bíblia. Eu gosto de ficar pensando sobre aquilo que eu li. Como aquilo que eu li pode ter um impacto na minha vida, na minha forma de fazer as coisas, na minha forma de me relacionar com as pessoas, na minha forma de reagir às coisas. Então, amores, eu acredito que se você é católica, se você é evangélica, se você crê na Bíblia e se você tem o hábito de ler a Bíblia, tenha esse compromisso de não só ler a palavra de Deus, mas também de deixar ela ter efeito no seu coração, na sua mente.
que ela possa gerar mudanças na sua vida, porque é isso que faz com que a gente realmente viva a vontade de Deus. A gente se permitir ser transformado pela palavra dele, né? Como Paulo nos orienta também. Então, que a gente não só leia por hábito, sabe? Que não seja mais uma coisa automática que a gente faz no nosso dia, mas que a gente possa ler com essa vontade, com essa disposição de deixar aquilo remexer tudo dentro de nós, nos tirar da nossa zona de conforto e reagir às coisas de uma forma diferente, viver coisas diferentes, sentir coisas diferentes. Então, eu gosto de ficar pensando sobre isso, e aí essas duas passagens que eu li hoje, né, que eu selecionei para trazer aqui para nós, me fez pensar, gente, no quanto muitas vezes a gente se protege de coisas que na verdade não estão acontecendo, só estão acontecendo dentro de nós, na nossa cabeça, e que, assim, em resumo, nós temos uma sensação de medo basal, ou seja, que é sempre presente, e aí como a gente sente medo, a gente fica tentando se proteger, na verdade a gente fica se resguardando da vida. E isso chama falta de confiança em Deus, falta de fé, falta de confiança. Então, por isso que o tema de hoje da nossa live é a autoproteção. O que significa isso? Este jeito de viver que nós levamos, de ficar tentando se autoproteger, de ficar tentando se blindar. Então, quantas vezes, quantas coisas a gente não vive por inteiro, a gente não se entrega, a gente não faz as coisas de todo o nosso coração, porque a gente fica assim, mas e se der errado? E se me frustrar? E se não for isso? E se eu me decepcionar? Boa noite, Lê Bernardo! Bem-vindo, amor! Que alegria ver você por aqui! Então, eu queria começar lendo para vocês, para a gente conseguir ter um entendimento, uma compreensão melhor sobre esse instinto, né, que a gente tem, sobre essa condição praticamente basal nossa de autoproteção, né, de defesa, autodefesa, tá? Então, assim, começando por Isaías 41:10, que Deus diz, né, a Isaías: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Imagina, gente, que era o próprio Deus falando com o profeta Isaías, hein? Leva pra você, gente. Pensa assim, imagina você sentir Deus, o teu Criador, e aqueles, né, que reconhecem Deus como Pai. Sente agora Ele falando a você. Pensa na sua vida, pensa nos seus dias, pensa em tudo que você carrega aí no seu coração, todas as suas preocupações. Coloca agora, fecha os olhos e pensa em todos os seus anseios, tudo aquilo que já foi e tudo aquilo que você pensa sobre o futuro, tudo aquilo que você tem guardado sobre o passado. Pensa na sua vida, pensa naquilo que você tem carregado no seu coração. Pensa na sua relação com Deus. Pensa na sua vida agora. Pensa em você se olhando num espelho. Se veja agora e ouça Deus falando ao seu coração, porque da mesma forma como Deus se revelou a Isaías e falou a Isaías de forma direta, eu creio que Deus fala diretamente conosco através da palavra dele. Jesus veio para ser essa ponte sempre presente entre nós e Deus. Então Deus hoje pode se revelar a nós de forma assim direta, porque Jesus está aqui agora. Ele é vivo, ele é presente. Onde tem 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estará. É uma promessa dele: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele está aqui, porque afinal de contas temos muito mais do que 2 pessoas aqui. Então eu creio que ele está aqui agora. Então sintam Deus falando aos nossos corações as seguintes palavras: por isso não tema, pois estou
com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E no Salmos 55, versículo 22, que diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então, essas são duas pequenas passagens da Bíblia que nos lembram que é uma promessa o Senhor cuidar daqueles que creem nele, daqueles que obedecem a Ele, daqueles que seguem os caminhos dele. Então, se Deus cuida de nós, se nós falamos que nós temos fé em Jesus, nós temos fé em Deus, nós seguimos a Deus, nós queremos, escolhemos pelos caminhos dele, se nós entregamos a nossa vida a Ele, o controle da nossa vida a Ele, por que temos tentado preservar? Por que temos vivido nesse instinto de autopreservação? Onde a gente fica se defendendo o tempo inteiro das coisas, onde a gente fica com pensamentos de que tais coisas podem nos decepcionar, que mas vai que eu me frustro, vai que eu me decepciono, vai que não era bem isso, vai que eu tomo a decisão errada. Gente, não tem meio termo. A vida com Deus, a caminhada com Jesus, não tem meio termo. Ou a gente confia, ou estamos precisando orar, pedir ajuda a Jesus para que Ele nos ensine a confiar, a descansar nele. A gente precisa orar para que Ele aumente a fé do nosso coração. A gente precisa estudar mais de Deus, mais da Bíblia, para conseguir ter essa revelação do caráter de Deus, para que a nossa fé seja fortalecida. Porque se a gente tem tantos medos, se a gente fica tanto se autopreservando, a gente está querendo dizer que nós não confiamos no cuidado que Deus tem conosco. Ou eu estou realmente entregando o controle da minha vida ao Senhor e eu oro a Ele para que as minhas decisões estejam alinhadas ao querer dele para mim, ou eu tenho decisões no automático e aí sim estaria super justificado eu ter esse medo, eu ter essa dúvida. Agora, se eu estou fazendo a minha parte, eu estou buscando a Ele, eu estou entregando os meus caminhos a Ele, eu estou sendo fiel a Ele, eu estou obedecendo a palavra dele, eu estou agindo de acordo com os princípios dele que ele nos ensina. Vocês concordam que a gente deveria temer menos? Ter menos preocupações? Colocar o foco em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é agradável, em tudo aquilo que é belo, como Paulo também nos ensina? Colocar mais o foco naquilo que vem dele, que tem a ver com o caráter dele, do que ficar colocando foco no medo, na dúvida, na frustração, na decepção. Porque todos esses sentimentos não revelam o caráter de Deus, de um Deus bondoso, de um Deus fiel, de um Deus generoso, de um Pai amável. Entende, gente? O nosso coração ainda tem tantas dúvidas e eu me pergunto, por que é que temos tantas dúvidas? Por que é que temos tanto medo de nos decepcionarmos com a vida, de nos decepcionarmos com as circunstâncias? Por que é que a gente ainda tem tantas preocupações? Se a gente diz que a gente crê em Deus, se a gente diz que nós somos seguidores de Jesus, não deveríamos ter uma vida com tantas aflições? É claro que ele diz que neste mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo. Mas viver com aflições, viver com ansiedade, viver com esse medo do futuro, viver sem esperança. Quanta gente que vive sem esperança, vive sem alegria. Se diz cristão, mas não tem alegria no coração. Gente, não tem como a gente seguir a Jesus e não ter alegria. Porque Jesus nos ensina sobre alegria. Olhem as cartas de Paulo. As circunstâncias que ele estava
E ainda assim ele dizia, ele já, né, eu gosto muito de falar de Filipenses, porque eu gosto muito das cartas dele. É, eu gosto de todas as cartas de Paulo, na verdade, né? Porque eu sempre falo que eu aprendo demais, são aquelas, eu gosto assim de ficar lendo, relendo, meditando mesmo, porque eu acho que são tão profundas. Sempre que a gente lê, a gente tem algo a aprender, sabe? Parece que é sempre uma leitura totalmente nova. Mas quantas vezes ele não fala sobre a gente se alegrar? Alegrem-se, alegrem-se, meus irmãos, alegrem-se, meus amigos. E olhem as circunstâncias que ele estava. Imagina a gente estar numa circunstância que a gente sabe que a gente vai morrer. Imagina, gente, é que hoje a nossa mentalidade, não, né, até é difícil da gente entrar realmente naquela sensação do que como era na época deles. Então, assim, amores, e ainda assim, né, Paulo, por exemplo, nos fala sobre a alegria. Então não tem como a gente falar sobre servir a Jesus, sobre ter uma vida com Ele, seguir a Ele e não ter alegria nos nossos dias. A gente precisa levar mais a sério aquilo que Ele nos ensina e buscar mais das vivências com Ele. Como eu disse, a gente não pode levar uma vida de teorias, onde a gente lê a Bíblia, onde a gente decora a Bíblia, mas pessoas religiosas não são pessoas que necessariamente conhecem a Jesus. Desculpa falar isso, mas é hoje, pelo menos, a minha opinião. Porque os fariseus eram religiosos, eu sempre gosto de falar isso. Mas eles conheciam um pouco do caráter real de Deus. E Jesus, ele vem para mexer tudo, tirar tudo do lugar e realmente purificar tudo, colocar tudo no lugar certo. E esse lugar certo, gente, é o lugar de alegria, é um lugar de descanso, sabe? E alegria, como eu já falei outras vezes, não é você ficar rindo à toa, não é você ficar, né, gargalhando. Não, a alegria é essa certeza, essa convicção de que nada pode me separar do amor de Deus e de que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Então, se eu estou tendo uma vida de fidelidade a Deus, eu preciso ter a convicção de que não importa o que aconteça, pode ser sim que eu tome decisões que não eram as melhores, mas ainda assim eu não vou conseguir frustrar os planos de Deus para minha vida, porque eu estou buscando a Ele, eu estou de todo o meu coração querendo fazer a vontade dEle. Pode ser que eu não ouça, porque somos novatos, estamos aqui todos como peregrinos, né? Aprendendo os caminhos do Senhor, aprendendo a viver essa vida. Mas Deus, gente, eu vejo Deus como esse Pai que tem tanta paciência com a gente, tem tanta paciência em conduzir a gente. E eu vejo, né, eu tenho uma irmãzinha de 6 anos, então é muito interessante, eu acho, assim, a lida com criança, porque talvez só quem tem uma criança por perto saiba como é essa coisa da orientação, do ensino. Por mais que você, às vezes, você fala 10.000 vezes, a criança, ela vai lá e ela sabe o que é certo, mas ela faz aquilo que é errado. E você pode até ficar brava na hora, né? Mas depois você vai ter todo o amor de colocá-la no caminho novamente, sabe? Por mais que ela tenha errado, por mais que ela tenha feito, né, uma birra, por mais que ela tenha feito algo que não podia, você vai ter prazer em orientá-la para que ela volte ao que é devido, para que ela acerte, né? Às vezes ela erra, mas você não se cansa. Às vezes você até se cansa, mas você não vai, assim, se cansar de verdade, a ponto de rejeitar e ensinar o que é certo para ela. E eu vejo que se a gente já é assim, imagina Deus com toda a sua majestade, com toda a sua soberania. Vocês acham que Ele não vai ter a paciência, a compaixão, o amor de nos conduzir ao que é correto, ao que é realmente bom para nós?
Ou será que você anda com a sua fé muito pequena? A minha irmãzinha tá bem, graças a Deus agora, gente. Então, vocês percebem, eu fiquei, e aí eu tô trazendo isso pra vocês agora, né, como meus amigos aqui. Porque foi algo, gente, que eu fiquei hoje refletindo sobre isso, sabe? Eu fiquei, né, olhando, eu sempre eu sempre digo aqui que tudo aquilo que eu falo, gente, pra vocês, primeiro eu tô falando pra mim, né? Então foi um questionamento meu isso, né? Se eu tenho tanta certeza de Deus, da presença dele, se eu sinto isso, e eu acho que todos nós, quem crê em Jesus, a gente se emociona às vezes com as pequenas coisas, porque a gente sente a presença dele, a gente sente o amor dele, né? Nós somos realmente tocados pela graça dele, sabe? E aí, ao mesmo tempo, eu falo, nossa, mas eu percebi, né, esse estado de defesa que eu fico sempre. Parece que a qualquer momento, né, eu não posso me alegrar demais, eu não posso confiar demais, porque parece que a qualquer momento eu posso me decepcionar com alguém, eu posso me frustrar com alguma coisa. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. E aí eu falei, opa, peraí. Primeira coisa, nós colocamos a nossa confiança e entregamos o nosso coração e colocamos toda a segurança, toda a confiança, toda a expectativa do nosso coração nas coisas. E a gente não deve colocar nas coisas, a gente deve sempre colocar em Deus, em Jesus. É em Deus que eu deposito todas as minhas expectativas e ao mesmo tempo que eu deposito todas as minhas necessidades, as minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades espirituais, as minhas necessidades mentais. Então toda a minha ansiedade, toda a minha carência, toda a minha preocupação, todo o meu medo, toda a minha solidão, que mais? Toda a minha desconfiança, todas as coisas eu preciso depositar em Jesus, em Deus. Primeira coisa, primeiro ponto. Depois que eu fiz isso, depois que eu tomei consciência de que o único lugar seguro que existe é em Deus, aí eu começo a desfrutar do segundo passo, que é, então, se o meu coração está em Deus, se a minha mente está nele, se os meus olhos estão fixados e firmados em Jesus, então eu posso viver a vida, sentindo a vida, me permitindo sentir as coisas. Eu posso me entregar à vida, porque eu sei que Deus cuida do meu coração, que Ele sustenta o meu coração e que Ele sustenta a minha vida. E não importa se as pessoas vão mentir para mim, se as pessoas vão me xingar, se as pessoas vão se decepcionar comigo. Não importam circunstâncias externas. Não importa se eu vou ter o emprego que eu quero ou se eu não vou ter o emprego que eu quero. Não importa se eu vou namorar aquela pessoa ou se eu vou terminar aquele relacionamento. Não importa se eu vou casar ou se eu não vou casar. Não importa se eu vou ter o filho ou se eu não vou ter o filho. Ou se a minha gravidez vai ser assim, se a minha gravidez vai ser assado, ou se a minha viagem de intercâmbio vai ser assim, ou se não vai acontecer a viagem de intercâmbio. Não importa a circunstância, porque eu sei que em todo tempo há um Deus que me sustenta. E Ele vai trazer forças, Ele vai renovar as forças do meu coração. Ele vai prover, Ele vai cuidar de mim. Ele vai me orientar, Ele vai me guiar. E Ele vai me dar a saída para qualquer circunstância. Então, uma vez que eu coloco os olhos nele, eu posso me permitir viver aquilo que chega até mim, sem ficar com essa preocupação do que vai acontecer depois. Eu posso descansar no momento presente, porque na verdade isso é um reflexo do meu descanso e da minha confiança na soberania de Deus. Eu posso usufruir do momento presente, porque eu confio e descanso na soberania de Deus, o meu amado Pai, porque eu sei que eu sou uma filha amada de Deus. Então eu confio, eu descanso e eu usufruo daquilo que está chegando até mim.
Eu não preciso me preocupar tanto com o amanhã. Isso não significa a gente não se organizar, a gente não fazer planos. A gente pode fazer planos, a gente deve, inclusive. Mas entregue os teus caminhos ao Senhor. Consagra a Ele os teus planos. Nós podemos fazer planos, é legítimo, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, independente da resposta, independente do amanhã, viva o hoje. Porque no hoje, você precisa aprender a confiar que você está em Deus. E Jesus está com você. É legítimo você descansar no hoje. É legítimo. É a vontade de Deus para você que você viva o hoje de todo o seu coração. O que os outros vão fazer a você, isso não depende de você. Mas independente do que fizerem a você, tenha a convicção, Deus restaurará a sua vida e o seu coração. Se forem injustos com você, não se preocupe, não tema, porque Deus é aquele que traz vitória, Deus é aquele que restaura, Deus é aquele que justifica, é aquele que traz honra, que traz glória. Tantos exemplos da Bíblia de homens que estavam sendo fiéis, obedientes à vontade de Deus, foram humilhados, foram injustiçados, foram perseguidos, foram caluniados, mas Deus os honrou no tempo certo, no tempo devido dele e conforme a vontade e a forma dele, não dos homens, né? Não conforme, então assim, não conforme você quer, não conforme você espera, mas descanse no Senhor, porque Ele é justo e Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece as intenções mesmo do nosso coração. Então, se os outros estão sendo injustos com a gente, se os outros não estão sendo recíprocos com a gente, não tem problema. Deixa que a justiça de Deus se revelará. Faça você a sua parte. Busque a Ele de todo o seu coração e confie nele, descanse nele. Saiba que nele teu coração está a salvo. Não importa o que aconteça, não importa o tamanho da frustração que você possa vir a sentir, não tema, porque você tem um acalentador ao seu lado, que faz infinitamente mais do que você pediu ou pensou e imaginou. Então, se você se frustra com os teus planos, saiba que tem Deus ao seu lado, saiba que os planos dele são muito maiores do que os seus, então é até bom que você se frustre com os seus planos e com os seus sonhos, para que daí ele possa agir, para que ele possa te revelar que os planos e os frutos dele são muito maiores do que os seus. Então você até fica constrangido em amor e você tem uma experiência ainda mais profunda e ainda melhor com ele. Então não há o que temermos. Não há o que temermos se a gente realmente confia e busca a Deus. Se Jesus é o Rei do nosso coração, se nós somos servos, escravos dele, como eu falei nas lives desses dias, a gente não precisa carregar tanto peso, tanto fardo, tantos medos, tantas inseguranças. Viver com desconfiança das pessoas. Para que isso? Se Jesus é o nosso guia, se é Ele quem está dirigindo o barco da nossa vida, nós devemos ter uma vida com mais leveza, tendo a confiança de que Ele é justo, gente, de que nada fica oculto a Deus, nada fica oculto a Jesus. A gente pode não saber as coisas, a nossa visão é assim, ela é extremamente limitada, mas Ele sabe todas as coisas. Ele sabe do passado, Ele sabe do hoje, Ele sabe do amanhã. Nada foge do controle de Deus. Nada está longe do alcance de Jesus. Então, uma vez que a gente faz a nossa parte, a gente precisa descansar.
sabendo que estamos seguros em Cristo Jesus e que Ele reserva para nós tudo aquilo que vai nos levar a mais próximo dEle. E isso só pode ser maravilhoso. Isso não significa a gente ter uma vida prazerosa no sentido de prazeres, né, carnais. Não, mas é aquele fôlego de vida, sabe, que nunca vai nos faltar. É aquela provisão para o básico que nunca vai deixar de vir. É aquele renovo na alma, no espírito, que sempre vai chegar, porque tem a mão dele cuidando de nós. Eu fiquei realmente impactada com a história de Jó. Gente, Jó entregou tudo. Jó experimentou a perda dos bens materiais, ele perdeu toda a fortuna dele, ele era o homem mais rico da época. Depois, ele perdeu os filhos, que é dor maior que essa. Não é natural um pai enterrar os seus filhos, não é nada natural isso. Depois ele teve uma doença, né? Diz lá que ele teve uma doença que ele ficou em carne viva, magérrimo, com a pele toda cheia de pus. Imagina uma situação dessas, gente. Mas ainda assim, ele não perdeu a fé. E depois, o que aconteceu? Deus restaurou e deu o dobro a ele. Deu mais filhos, curou ele totalmente, proveu materialmente, né, financeiramente, enfim, ele teve tudo em dobro. Só que ele não ficou acreditando, a fé dele não foi baseada, ele não sabia que ele ia ter tudo em dobro. Ele não sabia. Mas ele confiou. Ele não maldisse, eu quero dizer assim, ele não... Ele continuou crendo em Deus, né? Ele não... Ai, como que é a palavra? Tipo assim, não maldizeu. Mas não é essa a palavra, mas vocês entenderam, né? Ele não reclamou, né? Ele não perdeu a fé mesmo, sabe? E aí, né, Deus se revelou a ele, Deus não respondeu as perguntas dele, mas Deus mostrou a ele, Deus fez perguntas a ele, não foi isso? Para que ele se lembrasse que nada foge do controle de Deus, gente. Murmuração, isso, perfeito, Adriel, era isso mesmo, murmuração. Ele não caiu nesse lugar, né? Ele poderia, gente, com tudo que ele viveu, imagina, ele poderia ter se matado, né? Eu acho que era a coisa mais óbvia, né? Ele teria se matado, e não, ele não fez isso. Então, assim, por tão pouco a gente pensa às vezes em desistir das coisas, desistir de Deus, desistir da nossa vida. Ei, se lembre, nada foge do controle de Deus. Nada é mais forte, nada mais poderoso do que Deus na sua vida. Não importa o que você esteja passando, a circunstância que você esteja vivendo, os planos que já foram fracassados, as expectativas que já foram frustradas, os sonhos que parecem que já foram enterrados, lance tudo isso nos braços do Senhor. Entrega tudo isso. Entrega o teu coração, entrega o controle da sua vida a Deus. Clame pela presença de Jesus. Clame pela presença dele. E pode ter a certeza de que ele vai restaurar as forças do seu coração. Ele vai te fortalecer em espírito. E ele vai trazer uma restauração para a sua mente. Ele vai trazer esperança. Ele vai trazer vida. Ele vai trazer paz ao teu coração. Porque Deus, ele faz o impossível se tornar possível. E ele escolhe os improváveis para nos lembrar que ele é Deus e que ele é soberano. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha o tamanho do Deus que nós temos.
E por tão pouco a gente se esquece dessa majestade, dessa glória toda de Deus, nosso Pai, que nos tem como filhos. Nós somos filhos desse Rei glorioso. E por tão pouco a gente se coloca num lugar de pouca fé, de falta de esperança, de medos, de dúvidas, se esquecendo da grandiosidade do nosso Deus, do nosso Pai. Então vamos colocar, gente, os olhos nele, vamos crer nas promessas dele, vamos viver a vida com mais leveza, vamos viver o nosso presente com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais confiança, com mais gratidão no coração, porque nós somos reconhecidos, legitimados como filhos desse Rei. Por Jesus, nós fomos reconhecidos como filhos amados de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então que a gente possa, gente, viver os nossos dias com essa leveza que Jesus proporciona a nós. Que a gente possa realmente entregar a nossa vida, os nossos dias, que cada dia ao acordar você possa fazer uma oração e falar: eu consagro este dia a Ti, meu Deus. Jesus, eu Te entrego este dia. Deus, eu consagro o meu dia, as minhas conquistas, as minhas tristezas, as minhas decepções, eu entrego tudo a Ti. Eu ainda não sei o que eu vou viver, eu não sei o que eu vou passar, eu não sei o que eu vou sentir, eu não sei o que eu vou pensar, mas eu creio que Tu estás comigo. E eu sei, Pai, que tudo coopera para o meu bem. Porque eu Te amo, porque o Senhor é o centro da minha vida e é o Senhor da minha vida. Jesus, me ajuda a reconhecer o Teu amor por mim. Me ajuda a usufruir do Teu fardo, que é leve, que é suave, desse amor infinito que Tens por mim. Me ensina a confiar, Jesus. Me ensina a desfrutar dos dias na Tua presença. Que a gente possa fazer essa oração, gente, a cada manhã. Para que a nossa mente não fique viajando nem para o passado e nem no futuro, mas que a gente possa realmente viver o presente. Que a gente possa estar presente, para que a gente possa deixar brilhar a luz de Cristo Jesus através da nossa vida, através do nosso olhar, através do nosso falar. Porque aqueles que vivem o presente, aqueles que vivem crendo que Jesus está ao seu lado, de mãos dadas a você, te protegendo, te guiando, te livrando, aqueles que creem nisso exalam dessa confiança, exalam dessa presença magnífica de Jesus. Olha que coisa grandiosa! Então para de olhar para aquilo que você pensa e começa a olhar e a desfrutar daquilo que Deus pensa ao teu respeito, daquilo que você é em Cristo Jesus. Que os nossos olhos estejam fixados nele, para que a gente possa realmente usufruir de uma vida na presença dele, para que isso não seja uma teoria, para que isso não seja algo só lido, só falado, mas que isso seja algo experimentado por cada um de nós. Ok, amores? Vamos nessa? Vamos nesse treino? Ai, vamos nessa, amores. Domingo, uma semana começando, e que a gente possa fazer este treino de viver o momento presente, sem ficar se auto-preservando, se auto-protegendo, se auto-defendendo. Deixa tudo isso com o Senhor nosso Deus. A nós só cabe buscar a Ele, se refugiar nele e descansar nele, usufruir dessa presença maravilhosa que é
a presença de Jesus, usufruir desse amor dele, que a gente ainda tem muito que aprender desse amor. A gente ainda tem muitas porções novas, tem porções muito maiores desse amor pra gente sentir, pra gente viver. Então, que a gente possa, cada dia, que essa seja a nossa preocupação, que esse seja o nosso anseio, experimentar de uma porção maior do amor de Deus por nós, do amor de Jesus. Só isso, que só isso ocupe a nossa mente. O resto, que a gente possa realmente entregar e descansar em Deus, deixar que Ele nos oriente, que Ele nos dê a direção certa, que Ele nos dê as palavras certas, que a gente possa buscar nele a sabedoria dos nossos comportamentos, mas que a nossa mente, que o nosso coração não fiquem aflitos, não fiquem confusos, que a gente possa repousar na quietude do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu e o meu coração e os nossos pensamentos, como está em Filipenses 4, versículo 7. Gratidão. Velvelin, é assim que fala, será? Wevelin. Amores, muito obrigada pela companhia de vocês, que Deus nos guarde, que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine e que a gente possa ter uma boa noite de sono, que a gente possa realmente descansar, repousar em Deus. Que o amor de Cristo Jesus nos alcance e nos ilumine sempre, nos proteja, nos inspire. E até logo, amanhã, se Deus quiser, estamos juntos aqui novamente, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia mais uma vez. Ó, não esqueçam do tique-tique aqui pra gente finalizar. Eu amo esses salmos também, Salmos 4, ó. A paz me deito só porque... Como que é? Deixa eu ler aqui, peraí. Porque o Senhor me faz descansar. Como que é Salmo 4? Deixa eu pegar aqui pra gente fazer rapidinho, então, vai. Faltando praticamente 10 minutinhos, não, 15 minutinhos pra meia-noite já. Gente, como o tempo voa! Vamos ver aqui, ó, Salmos 4, peraí. Salmos 4, versículo 8. Peguem aí para vocês dormirem bem. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que a gente descanse nessa palavra, gente, que a gente possa levar essas palavras, esse versículo no nosso coração, para que a gente possa realmente descansar no Senhor e começar a nossa semana, nossa segunda-feira com alegria, com entusiasmo e com muita esperança aqui no coração, viu? Se lembrem que onde vocês estiverem, vocês são representantes de Cristo Jesus ali. Então levem a esperança, levem luz, levem esse brilho, o brilho de Jesus, levem alegria, porque isso contagia. Tá bom, amores? Beijo!